Como a falsificação historiográfica prejudica a pesquisa da evolução territorial do Brasil. Já faz uns 8 anos que eu venho pesquisando a evolução territorial do Brasil e atesto que a falsificação historiográfica em mapas antigos do Império e mapas estrangeiros é flagrante. Eu tenho, por exemplo, a carta do donatário Dom Duarte Coelho ao rei Dom João III, carta de 20 de dezembro de 1546, sugerindo que as novas povoações no Brasil fossem fundadas com maior distância entre elas, e o texto, o manuscrito diz: para dilatar a nova Lusitânia e fazerem grande o Brasil. Assim diz o texto original da carta. Só que no cabeçalho arquivístico, onde o original desse documento está guardado, o escrivão pôs assim: para que se possa fazer uma nova Lusitânia na grande colônia Brasil. Quer dizer, ele virou o sentido de cabeça para baixo. Para que fazer isso? Isso é ridículo. Eu acho que isso não é um simples acidente. Eu acho que isso é intencional, porque não pode ser, não é possível um erro tão grosso. Quando eu era criança, eu tinha uma professora de reforço que me castigava toda vez que eu copiava errado aquilo que estava escrito certo na lousa. Ela dizia que não tem perdão por esse tipo de erro. Copiar errado o que está escrito certo, não tem desculpa para isso. Um outro exemplo onde a gente encontra problemas nesse sentido é o desenho das primeiras capitanias hereditárias. Porque foi o Império do Brasil, a partir de 1822, que começou a popularizar o desenho errado das capitanias hereditárias, colocando as capitanias como se elas fossem todas linhas, as fronteiras todas paralelas. Isso, alegadamente, com base na pesquisa do historiador Adolfo de Varnhagen. Só que eu acredito que o motivo seja outro. Eu acho que o motivo seja a nova Lei de Terras, que começou a ser discutida em 1835, portanto já era o novo regime imperial, o regime português já tinha sido derrubado, e essa Lei de Terras vai virar lei de verdade em 1850. Então, eu penso que o novo regime imperial do golpe de Estado de 1822 precisava com urgência, a todo custo, para levar a cabo esse projeto da nova Lei de Terras, tinha que manter a confusão territorial dos antigos limites do Brasil, justamente para fomentar a disputa entre as capitanias, que agora então se converteram em províncias, né? E a gente não pode esquecer que os primeiros mapas escolares que começaram a mostrar o Brasil como colônia, esses mapas foram confeccionados, projetados, idealizados na época imperial. Não tem nenhum mapa português chamando o Brasil de colônia. Esses mapas escolares foram tomando de assalto, ao longo das décadas, o imaginário popular, não é isso? E isso foi aos poucos agravando ainda mais o problema dos litígios fronteiriços entre as províncias, que é um problema que já era complicado, só que se agravou mais. E em algumas regiões do Brasil, esses problemas existem até hoje. O Adolfo de Varnhagen ficou conhecido por supostamente ter sido ele o primeiro historiador a investigar a antiga documentação portuguesa e, alegadamente, por tê-la estudado com profundidade. Isso é questionável, né? Porque se ele estudou com tanta profundidade a documentação portuguesa, então por que é que ele nos apresentou o desenho errado das fronteiras das capitanias? Para que ele ia fazer isso? Então, ou ele não estudou com profundidade, ou ele estudou com profundidade e adulterou as informações, ou foi forçado a adulterar. Não sei, não tem como saber isso. Eu acho que ele fez de propósito. Por quê? Porque o Varnhagen, além de ele ser o autor do mapa errado das capitanias, ele também zombava do Martim Afonso de Souza, o primeiro donatário do Brasil, zombava do trabalho cartográfico feito no século XVI, que foi um trabalho bom, na verdade, muito bom, muito bem feito.
na época em que as capitanias foram repartidas pela primeira vez. O Varnhagen também foi peça-chave na criação do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil em 1838, que é um instituto que vai se ocupar em reescrever a história do Brasil, que começa a oficializar documentos do Estado, o Estado golpista novo, que começa a difamação da administração portuguesa, que começa a idealizar a ideia de um novo Brasil, um Brasil agora moldado conforme a mentalidade da Revolução Francesa. Então, é a partir do Império que se populariza a lenda negra brasileira, quer dizer, a lenda de que o Brasil foi uma mera colônia de Portugal, a lenda de que os portugueses fizeram genocídio de índio, a lenda de que Portugal roubou o ouro do Brasil, a lenda de que o atraso do Brasil é culpa de Portugal, a lenda de que as colônias das outras potências, as colônias inglesas, eram mais desenvolvidas do que as colônias portuguesas, espanholas, etc, etc. Né? E que também traz aquela história de colônia, de povoamento e colônia de exploração, que é uma grande bobagem também. Né? Então, para tudo isso, o Império teve que refazer e desfazer arbitrariamente várias fronteiras do Brasil. E isso tudo foi provocando muita revolta da população. O Império se esforçou também em abolir as várias reformas agrárias que Portugal tinha feito no Brasil, reformas agrárias essas que começaram lá no fim do século XVI. São 3 grandes reformas, na verdade, que vão reduzindo drasticamente o tamanho das sesmarias, que criaram as primeiras reservas ecológicas do Brasil, que regularizaram o uso da pecuária, entre várias outras coisas. Então, o Império fez isso tudo com o intuito de acabar com essas reformas agrárias e criar os grandes latifúndios. Os grandes latifúndios, que é uma coisa que nunca existiu no Brasil português. E também, como já explicou o historiador Manuel Rodrigues Ferreira, paralelamente a tudo isso, o Império também aboliu o antigo sistema de conselhos. Conselhos com C. Conselhos pelos quais cada vila e cidade do Brasil funcionava como entidades independentes. Independentes, a palavra certa é essa mesma. Independente, porque cada vila, cada cidade do Brasil funcionava na prática como cidades-estado. Né? Os conselhos eram chamados pela coroa portuguesa de repúblicas. Por quê? Porque literalmente eles lidavam com a coisa pública, né? Do latim, a res publica, a coisa do povo, a coisa pública. Então era um sistema, os conselhos, que até hoje existe em Portugal, de fidelidade. É uma coisa que já vem desde os tempos medievais e que chegou ao Brasil através do sistema das capitanias independentes, as capitanias hereditárias e as capitanias que sucederam esse sistema hereditário. E o último caso que nós tivemos aqui no Brasil desse sistema, concernente, né, ao verdadeiro sentido jurídico da palavra independência, foi lá em 1808, quando o rei Dom João VI já estava morando no Brasil, na época da criação da capitania de São João das Duas Barras, que era mais ou menos onde hoje fica o estado do Tocantins, que foi quando o rei Dom João VI conferiu patente ao ouvidor régio daquela localidade, que era o Teutônio Segurado, que esse sujeito foi, durante muitas décadas, a voz do povo do norte de Goiás, que por muito tempo reivindicavam a criação de uma capitania própria para eles. Então o rei mandou separar a comarca do norte de Goiás em 1808, e ele escreveu assim: pelo bem dos meus bons vassalos, para que constituam um conselho e um novo governo independente de Vila Boa. Quer dizer, a nova capitania independente de Vila Boa, que Vila Boa era a capital de Goiás na época. Então, o sentido de independência já figurava no vocabulário jurídico português desde sempre. Só que o novo regime imperial, golpista, maçônico, precisava acabar com tudo isso, para criar uma nova elite. Então eles precisavam com urgência, né, porque nem o povo do Brasil aceitou a independência, e nem os nobres aceitaram aquele golpe da falsa independência.
justamente porque aquilo era visto como um golpe de Estado, e além do mais, as notícias que circulavam em outros países também dizia que o que estava acontecendo no Brasil, o rebuliço daquela época, era de que estava acontecendo um golpe de Estado aqui. Então, em momento algum, aquilo foi visto, pelo menos inicialmente, não foi visto com bons olhos, nem aqui dentro nem lá fora. Então, o novo regime do Império precisava fazer a subversão da noção de independência. Porque o Brasil já era uma entidade independente de Portugal. Isso desde 1549, que foi quando o Brasil deixou de ser uma província ultramarina, nunca foi colônia, era uma província ultramarina, ele deixa de ser província e se constitui num Estado próprio. Um Estado que era independente de Portugal, política e juridicamente. E também em meados do século XVII, vai também se tornar monetariamente independente, porque vai ser inaugurada em Salvador a Casa da Moeda, para a cunhagem de moeda, que depois será transferida para o Rio de Janeiro. Então o Brasil já era independente de Portugal desde 1549. Nós tínhamos uma Constituição. Na época não se chamava Constituição, se chamava Regimento do Governador Geral, não é isso? E isso transformou o Brasil em um país constitutivo da coroa, quer dizer, da mesma forma como Portugal também era um país constitutivo da coroa. A diferença entre Brasil e Portugal era que o Estado português era reino. Por quê? Porque lá era a sede da coroa. O Estado português era a sede da coroa. Só que o Estado do Brasil, o Estado do Maranhão e o Estado da Índia não abrigavam a sede da coroa. Então eles não eram reinos. Então a distinção entre o Brasil e Portugal é eclesiástica. É uma distinção religiosa. Ela não é uma distinção administrativa. Porque todos os estados dentro do Império Português eram iguais uns aos outros, politicamente, juridicamente e monetariamente. Todos estavam debaixo da mesma coroa. E o Estado português, que também era reino, estava debaixo também da mesma coroa. Todos estavam debaixo, iguais, debaixo da mesma coroa. Para a gente entender melhor, por exemplo, no caso da Espanha, o Peru era juridicamente um reino. Era um reino igual à Espanha, juridicamente. Por quê? Porque o Peru era governado por um vice-rei. A mesma coisa acontecia com a Colômbia, né? Na época era o vice-reino da Nova Granada, que era um reino. Os textos do documento espanhol chamam aquilo de reino, jamais de colônia ou qualquer outra coisa. E era reino por quê? Porque em Nova Granada e no Peru, as alçadas pública, administrativa e a alçada religiosa estavam unificadas na pessoa do vice-rei, não é? Então, esses países eram reinos. É diferente do Brasil, porque o Brasil teve vice-reis também, só que o vice-reinado era uma questão de titularia, não era uma questão administrativa. Então o Brasil teve vice-reis, só que a atribuição de vice-rei no Brasil era separada da alçada missionária e eclesiástica. Então o Brasil teve vice-reis, mas o Brasil jamais foi um vice-reinado. Portanto, o Brasil jamais foi reino. Ou pelo menos ainda não, né? Vai vir a ser reino depois, quando o rei vem morar aqui. Quando passa a ser sede da coroa. Aí o Brasil vira reino. Então, a relação entre Brasil e Portugal seria mais ou menos aquilo que hoje em dia os especialistas em geopolítica chamam de Estado federado. Quer dizer, Portugal e Brasil, Maranhão e Índia eram todos estados federados debaixo da mesma coroa. Nenhum deles era colônia. Esse negócio de colônia nunca existiu na legislação nem portuguesa nem espanhola. Nunca. Só que, a partir de 1822, era preciso mudar tudo isso. Era preciso demonizar Portugal. Para quê? Para justificar o golpe de Estado. E também para mudar o sentido jurídico da palavra independência. Para inventar uma falsa independência. Para quê? Para que houvesse a desculpa, o pretexto, para centralizar todo o poder no Rio de Janeiro. Centralização que nunca existiu na administração portuguesa. Mesmo quando foi colocado um governador-geral, esse governador-geral não concentrava poder. O poder era distribuído por igual entre as capitanias, que depois viraram províncias. E para tudo isso era necessário reescrever a história, falsificar documentos,
falsificar narrativas. Era preciso desfazer as reformas agrárias portuguesas. Era necessário desfazer, abolir os conselhos das vilas e das cidades. E substituir esses conselhos por município, que é um negócio que nunca existiu no Brasil, antes de 1822. Passou a existir, foi inventado do nada, copiado do sistema municipal napoleônico da Revolução Francesa. Não é? E qual que era o intuito disso? Para que serviria o caos territorial fomentado pelo Império? Era porque, dessa forma, assim como na França, o imperador recompensou os revolucionários assassinos com títulos e com terras, assim também, aqui no Brasil, o novo império passou também a recompensar os mercenários, os lacaios, os aliados do imperador com títulos nobiliárquicos, né, fajutos e também com terras. Com terras, só que com a diferença gritante de que essa nova nobreza que nascia agora no Império, né, os latifundiários, essa nova nobreza não vai ter nenhuma responsabilidade social com a terra, nem com as pessoas que viviam na terra. Por quê? Antes, quando a coroa portuguesa fazia mercê de uma terra, quer dizer, fosse para um reinol, fosse para um branco, nativo do Brasil, fosse para um índio, né, porque índio também recebiam mercês territoriais, fosse a quem quer que seja, essa pessoa passava a ter obrigações diante do Estado no tocante ao uso dessa terra. Principalmente se essa pessoa for fidalgo ou nobre. E por quê? Porque o nobre recebia mais terra, só que eles também tinham obrigações para com essa terra, não é? De construir os portos no mar e no rio, tinha obrigação de abrir as estradas, tinha obrigação de fomentar o comércio, tinha obrigação de montar fábricas de confecção, tinha obrigação de trazer pessoas para viver, para povoar essa terra, tinha obrigação de assistir às necessidades do povo que ia morar ali, tinha obrigação de fundar as vilas, eles próprios às vezes sendo os engenheiros que vão construir as vilas, tinham a obrigação de fazer manutenção, de cuidar da defesa militar dessas vilas, de fazer recrutamento. E tudo isso os nobres tinham que fazer com o seu próprio dinheiro, o dinheiro da família deles. Então é por isso que os nobres antigamente tinham isenção de impostos, porque eram eles que tinham que bancar tudo dentro de um determinado território, uma capitania ou uma sesmaria. Então, os revolucionários de 1822 tinham que acabar com tudo isso às pressas, com urgência, porque eles estavam formando uma nova elite que precisava ser dona, ela própria, da terra, para eles se assenhorearem do Brasil. Então, por exemplo, né, antigamente, quando você chamava um cara de Dom Fulano, Dom Beltrano, por quê? Porque a essa pessoa foi dada a mercê régia para administrar alguma instituição da coroa, que no caso que a gente está vendo aqui era a terra, o território. Então, na época portuguesa, a mercê era o quê? Era a entrega de uma responsabilidade, quer dizer, a responsabilidade de administrar um assunto relativo à coroa passava a estar à mercê de uma determinada pessoa, não é isso? Então, receber da coroa essa responsabilidade era considerado uma dádiva de Deus. Era considerado um dom de Deus, uma dádiva, um dom. Porque era a oportunidade que você teria para provar a sua utilidade para a sociedade. No regime português, você não era nobre só porque você tinha terras. Você não era nobre só por causa de uma titularia. Não, era o contrário, muito pelo contrário. O título vai fazer menção de uma prova de nobreza que você já deu no passado. Então, depois de haver dado prova de nobreza, é que você recebia a terra para administrar. Você recebia a terra, mas não como se fosse uma propriedade privada onde você vai ser o dono absoluto para fazer o que quer. O Império vai querer fazer isso, mas na época portuguesa não era assim. Você administrava a terra e essas terras e o povo, as pessoas que moravam ali, estavam agora debaixo da sua mercê, né? Ou como dizia antigamente, debaixo de vossa mercê, né? Que aos poucos vai perdendo sentido e vai virando vós-me-cê. E hoje em dia a gente fala você. E hoje em dia a gente fala você e essas coisas
sem se dar conta de que isso tudo é fruto de uma revolução cultural feita pelos liberais, não é verdade? Uma coisa que foi privando a gente das nossas verdadeiras origens. Então, a partir de 1822, vai perdendo o sentido o uso da palavra dom. Por quê? Porque também foi perdendo o sentido o uso da palavra mercê. Porque o nobre, no tempo do Império, agora ele não tem nenhuma responsabilidade com a terra que é dada para ele. Porque as terras que eram dadas pelo Estado, que Dom Pedro I dava, ele dava como prêmio para quem? Para aquelas famílias abastadas, dos grandes comerciantes liberais, dos militares, alguns até de baixa patente, políticos maçons que traíram a coroa. Então, todas essas pessoas que aderiram ao golpe foram sendo presenteadas com terras. E era preciso haver uma salvaguarda de terras para dar para essas pessoas. Então, era preciso que houvesse uma margem de confusão, né, para que o Estado entrasse ali supostamente como o apaziguador, e aquelas terras seriam dadas para os aliados do imperador. Porque os nobres de verdade e o povo, de modo geral, ninguém queria independência. Porque o Brasil já era independente, sempre foi independente. Então essas pessoas que não quiseram se juntar ao golpe passaram a ser perseguidas, e as terras dessas pessoas eram confiscadas e entregues para a custódia do Estado e redistribuídas em grandes latifúndios. Quer dizer, Dom Pedro e Bonifácio reproduziram aqui no Brasil o mesmo que foi feito na França na Revolução Francesa. Então, tudo isso que eu descrevi até aqui foi feito mais ou menos no mesmo período e continuou a ser feito depois, né? Quer dizer, começou a acontecer entre a abdicação de Pedro I e o golpe da maioridade de Dom Pedro II. Então, portanto, no período entre 1830 e 31 e 1840 e 41. Então, esse foi o pontapé inicial dessa subversão territorial. Só que o processo continua durante todo o Império e vara a República e até hoje. Até hoje persiste. Então, tudo aquilo lá que aconteceu coincidiu também com a proclamação absurda feita pelos liberais de que o Brasil não tinha história. Quer dizer, para aquelas pessoas, os 300 anos de administração portuguesa, para eles foi nada. Eles não consideravam aquilo como história, ou consideravam como uma idade das trevas, alguma coisa assim. Então, isso vai levar à criação do Instituto Histórico Geográfico em 1838. Um instituto que funcionava mais ou menos como um tipo de superintendência, não é, dessa revolução cultural. E mais tarde, em 1846, vai ser lançado um concurso ridículo, que é um negócio que chega a me dar gastura no estômago de pensar que um negócio desse aconteceu no nosso país, que era o concurso Como se deve escrever a história do Brasil. Esse era o título do concurso. Como se deve escrever a história do Brasil. Então lançou-se o concurso e convidaram várias pessoas para apresentar projetos de como deveria ser a nova historiografia que passaria a estudar a história do Brasil. Quer dizer, é um negócio ridículo. Para pensar, é um negócio ridículo. Quer dizer, eles lançam essa ideia, esse concurso absurdo, passando a ideia de que os 300 anos anteriores, nesses 300 anos, nunca passou pelo Brasil nenhum cronista. Quer dizer, a gente não tem história? O Dom Pedro I tinha, lá no Rio de Janeiro, acesso à maior biblioteca da América Latina, que era a Biblioteca Régia, que Dom João VI trouxe de Portugal para o Brasil em 1808. Será que não tem nada não tinha nada nessa biblioteca concernente à história do Brasil? E é uma coisa curiosa, porque quando Dom Pedro I, antes dele ser Dom Pedro I, claro, quando ele tinha 19 anos, ele foi presenteado com uma enciclopédia da história do Brasil. Eu tenho a obra completa. Não sei, eu tentei investigar quem presenteou
não consegui descobrir. Mas é uma enciclopédia que ela já começa a chamar o Brasil de colônia, ela já começa a inculcar, fazer insinuações sobre a administração portuguesa. Então, Dom Pedro, quando ele já tem certa idade, já está com 19 anos, ele é presenteado com essa enciclopédia editada por um cara que nunca veio ao Brasil, que ele era oficial da polícia particular de Napoleão. É um cara que não era historiador, na verdade ele foi incumbido, ele recebeu um departamento lá na França, ele foi agraciado pelo Napoleão em pessoa para se encarregar desses assuntos historiográficos, cronistas. Ele era um cronista, um falso cronista, né? Ele era um títere do regime napoleônico. E esse cara edita essa enciclopédia do Brasil e alguém aqui no Brasil presenteia o príncipe. Então, para você ter uma ideia, Dom Pedro vai estudar a história do Brasil com base nessa enciclopédia, escrita por um revolucionário francês, chefe da polícia de Napoleão, que nunca veio ao Brasil, um falso historiador que nunca esteve no Brasil. E, alguns anos depois, o próprio rei Dom João VI vai ser presenteado com uma obra parecida. Só que é um autor diferente. O autor é um padre, que agora não lembro do nome do padre, que também é uma obra que usa o mesmo vocabulário revolucionário, alterado, falsificado, só que essa obra, infelizmente, eu não tenho ela completa, eu só tenho os 2 primeiros tomos. E do que eu li desses 2 primeiros tomos, já dá para perceber que é o mesmo vocabulário falsário, revolucionário, adulterado, né? O rei Dom João VI não vai ser afetado pelo que ensina essa outra enciclopédia, mas pelo que nós pudemos ver, Dom Pedro I, ele, sim, foi totalmente doutrinado, vamos colocar assim, por essa enciclopédia e também, claro, pelas influências que ele vai tendo ao longo da vida, que vão inculcando na cabeça dele os ideais da Revolução Francesa. Então, para essas pessoas, os 300 anos de administração portuguesa foram o mesmo que nada. Foi uma era das trevas. Então, agora, eles precisavam de uma boa alma, talentosa, generosa, preferencialmente alguém que seja convicto nos princípios liberais napoleônicos e que os ajudasse a levantar uma nova versão politicamente correta da história do Brasil. E quem venceu esse concurso ridículo de como fabricar a nova história do Brasil, ou como o próprio título do concurso nos dá a entender, não é? Porque diz como se deve escrever a história do Brasil. Então, isso passa a ideia de que a história do Brasil não deveria ser escrita de uma determinada maneira, que eles não querem, não é? Então, quem vai vencer o concurso é um botânico alemão, que é o Carl Philipp von Martius. E mais tarde ele também vai compor a membresia do Instituto Histórico e Geográfico. Eu tenho aqui vários mapas alemães que eu fui encontrando, feitos na época do Império, feitos na mesma época em que o Varnhagen estava se debruçando sobre a historiografia da administração portuguesa, e todos esses mapas, todos sem exceção, apresentam algum tipo de erro. Erro de cartografia, erro de distâncias, principalmente erros de fronteiras. Eu estou falando mal do Instituto Histórico e Geográfico, mas eu tenho que fazer a ressalva, porque esse mesmo instituto vai se redimir em meados dos anos 40 do século passado, quando o historiador Tito Livio Ferreira e o irmão dele, Manuel Rodrigues Ferreira, que eu já mencionei, descobrem essas irregularidades e vão atrás do prejuízo. Eles tentam reverter esse problema. E também eu tenho que fazer a menção, eu já mencionei essa pessoa várias vezes no meu canal, o professor Jorge Pimentel Sintra, que também ele é do Instituto Histórico Geográfico. Ele investiga mais profundamente a questão das fronteiras entre as capitanias e ele descobre que Adolfo de Varnhagen cometeu um erro no desenho das capitanias, que é ele que coloca as capitanias como faixas todas paralelas, e o professor Jorge Pimentel Sintra, no livro dele, que eu já deixei o link aqui várias vezes, ele mostra que não, em que alguns trechos as medidas dessas léguas das capitanias
eram diferentes e que em alguns trechos no norte e no sudeste as faixas não eram paralelas. No norte e do nordeste elas eram meridionais, quer dizer, o desenho vertical, e na região sudeste elas eram diagonais, quer dizer, num sentido noroeste perpendicular à costa, porque a costa sudeste ela faz uma volta rumo a oeste, né? Então ela é diferente do desenho da costa do Espírito Santo, Bahia, Pernambuco até o Rio Grande do Norte. Então era um desenho diferente. Então, resumindo, o José Bonifácio e o Dom Pedro I deram o pontapé inicial desse processo de reinvenção e subversão da história do Brasil, e esse processo vai ter continuidade com o próprio Dom Pedro II, durante toda a vida dele até o fim do Império, até o golpe da República. Por quê? A gente tem que fazer ressalva também de que, apesar de que Dom Pedro II era um homem bom, era um homem honesto, governou o Brasil de uma forma excelente em determinados assuntos, mas na sua infância, ele foi educado pelo José Bonifácio. Ele também foi doutrinado, durante toda a sua infância e toda a sua vida, nos princípios liberais, maçônicos, revolucionários da Revolução Francesa. Então, ao longo da vida, ele vai demonstrar todo um comportamento anti-lusitano. Ele vai se mostrar avesso, durante toda a sua vida, à herança portuguesa. E todos esses problemas que eu citei até aqui vão influenciar muito negativamente a formação territorial do Brasil. Quer dizer, desde o nível dos conselhos, os conselhos das vilas e cidades que funcionavam como repúblicas livres e que na prática elas eram cidades-estado dentro das capitanias, só que depois isso vai ser subvertido em municípios, né, no estilo napoleônico. E também no nível continental das capitanias. As capitanias que elas funcionavam mais ou menos como as regiões militares do exército hoje em dia, porque cada corpo do exército hoje em dia tem um mapa indicando os limites de sua atuação e os limites de suas responsabilidades para com a União, né, na República Federativa do Brasil. Então era igual naquela época, só que naquela época, ao invés de estar a cargo da capitania um general, quem estava a cargo era um nobre, que, como eu já falei, eram pessoas que, os governadores, os capitães gerais, eram pessoas que tinham obrigação para com essas capitanias, de cuidar dessas capitanias e usar os próprios recursos deles, das famílias deles. Quer dizer, não tinha maracutaia de dinheiro público, não existia isso. Eles administravam as capitanias com o próprio dinheiro da família que eles herdavam. Só que isso vai ser subvertido pelo Império. E, para falar a verdade, isso já vinha, na última fase do regime português, com a ascensão do Marquês de Pombal, com a ascensão dos liberais lá nas Cortes de Lisboa. Na verdade, isso já vinha sendo corrompido, esse sistema. Então, quando veio o golpe da independência, em 1822, a coisa já está toda carcomida. É justamente isso que vai permitir o golpe. Então, as capitanias, que depois, né, elas vão ser convertidas em províncias do reino, essa administração nobiliárquica vai ser subvertida e, a partir do novo regime imperial, essas províncias do Brasil vão passar a funcionar como meras catapultas políticas, vamos colocar assim, das elites mercantilistas locais, que eram subservientes às elites liberais do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Pernambuco, e que elas adotam uma postura totalmente anti-lusitana, subversiva. Essas elites que, por sua vez, do Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco, elas também, por sua vez, eram subservientes dos bancos da Inglaterra. Essas elites eram comprometidas totalmente com a ideologia assassina da Revolução Francesa, e aos poucos elas vão carcomendo a política do Brasil. Começa na época do Império, vai varando até a República, até chegar hoje em dia, vai carcomendo, né, a política do Brasil com uma postura fraudulenta, com uma postura reacionária, uma postura despótica, centralista, racista, não é? Uma elite que, na época do Império, começou a trabalhar
para continuar a escravidão, que começou a trabalhar para o subdesenvolvimento do Brasil, porque o subdesenvolvimento do Brasil era muito útil para eles. Elites que trabalhavam justamente para a concentração de renda, para a concentração de terra na mão de poucos, que eram os aliados do imperador. E elites que, ao longo do tempo, vão se tornar tão poderosas que elas se tornam mais poderosas do que o próprio Estado. Elas superam o poder do próprio Estado imperial. Eram tão poderosas que, quando o Império cai, elas sobrevivem. E quando a República nasce, são elas que continuam mandando na República. E elas vão usar o poder que elas tinham acumulado no Império para continuar ditando as regras agora no novo regime republicano até chegar aos nossos dias. Então, uma família que ganhava uma sesmaria, como, por exemplo, os descendentes de Martim Afonso de Souza, e essas grandes famílias que hoje em dia têm muita terra no Brasil, na época do governo português havia toda uma legislação para limitar o poder dessas famílias para que eles não se tornassem donos do país e mandassem e desmandassem como eles queriam. Então a função do Império era justamente acabar com isso, justamente para que essas famílias se tornassem donas da terra e patrocinassem os mandos e desmandos do Império. Então são eles que vão usar o Império como uma alavanca política. Eles vão usar o Império como um tipo de bucha de canhão, como uma camisinha que você usa e descarta. Exatamente assim. Era um regime descartável. E essas novas elites fizeram tudo isso salvaguardadas pela mentira, pela falsificação historiográfica, salvaguardadas pelo poder enorme financeiro que elas tinham, que até hoje eles controlam, eles mandam e desmandam na direita e na esquerda como eles querem, e principalmente salvaguardadas pelo apoio moral que elas recebem da classe intelectual brasileira.